Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu acho que eu estou pronunciando certo o nome desse autor, tá certo? Mas de qualquer forma, essa vai ser a minha pronúncia aqui no vídeo, tá bom? Eu já estou lendo esse livro aqui há um bom tempo, digamos assim, desde o que eu estou lendo, lá o último o que eu estou lendo aqui no canal. Vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. E o que acontece, tá certo? Esse era um livro a qual eu confesso para você, eu tinha muita curiosidade para conhecer a história de Madame Bovary, devido ao fato desse aqui sempre aparecer, né, nas listas dos grandes livros da literatura. Tá? Esse aqui sempre aparece ali entre os 100 melhores livros da literatura, né? Sempre você vai ver o Madame Bovary do Gustave Flaubert. Ou, se não esse livro, ou outro livro do Flaubert. Mas esse autor ele nunca é esquecido. E de fato também pela questão de eu nunca ter lido nada do Flaubert, né, do Gustave Flaubert. Então essa foi uma boa pedida, digamos assim, essa foi um bom início para se ler o autor. Então quando eu comprei esse livro aqui, eu falei, poxa, vamos dar uma oportunidade ali para esse autor. Apesar do tema desse livro, na verdade, não o tema, mas a história, né, a sinopse, não me atrair tanto assim. Tá? Eu olhava para a sinopse, lia a sinopse e falava, poxa, tenho certeza de que essa história não vai ser lá uma das minhas favoritas. Dito certo, acertei. Esse livro não virou ali um dos meus livros favoritos da vida, dentre todos os livros que eu já li até o momento, mas esse livro é um livro que tem muita coisa bacana. Aliás, é uma história que vai encantar muita gente, né? Mas não me encantou tanto assim. É uma história que me decepcionou um pouco, digamos assim. Eu esperava uma história a qual eu pudesse, né, depois da leitura, finalizar a leitura, dizer, poxa, que história incrível e tudo mais. Não foi o que aconteceu. Mas de qualquer forma, eu reconheço a importância desse livro, a qualidade dele, né, a magnitude desse livro aqui na literatura, tá bom? Então, se você aí que tem esse livro aqui como um dos seus favoritos da vida, não se preocupe. Eu reconheço e acho sim isso aqui um dos grandes livros da literatura mundial, sim. Então, não se preocupe. Somente o meu gosto particular, né, acerca de livros aí não compactuou, né, isso com esse livro do Flaubert. Mas eu creio que eu vou dar uma oportunidade a outros livros do autor e vou ali, quem sabe, gostar das outras obras dele. Eu tenho muita curiosidade para conhecer a antologia de contos do autor, que é muito conhecida e também que é muito lida, tá? Mas enfim, Madame Bovary, Fernando. O Gustave Flaubert ele nasceu ali em 1821 e morreu em 1980. Isso é um fato interessante, tá? Até porque na época ali do Flaubert lia-se muito o Balzac, né? Então era o autor ali muito lido. Inclusive ele vai citar aqui dentre as leituras da protagonista aqui da história, né? A Madame Bovary, né? Ela lia muito o Balzac. O Gustavo Flaubert demorou ali cerca de 4 anos e meio para escrever esse livro. Então, assim, foi um desafio muito imenso para o autor. Porque é o seguinte, só para vocês terem ideia, ele não descansava acerca desse livro. Ele ia lá, ia na escrivaninha ali, começava a escrever e reescrevia novamente. Ele, só para vocês terem ideia, são mais de 4.500 páginas, a versão ali, junto com todos os erros ortográficos e tudo mais, né? As páginas ao qual, enfim, os erros do autor a qual ele não quis rasgar, queimar e colocar fora. Não, então são muitas páginas ali. Só que a versão mesmo original é essa daqui. Apesar de que também muitas cenas foram censuradas, parece, tá? Muitas outras páginas não foram colocadas aqui. Mas de qualquer forma é a versão ali do Madame Bovary. Então o Gustavo Flaubert demorou 4 anos e meio, quase 5 anos escrevendo esse livro. E essa é uma escrita muito direta, né? O autor, inclusive, foi conhecido por ter essa escrita muito direta. Ele não recheia de dúvidas a sua narrativa. Não, o que tem que estar aqui é o que tem que estar aqui. Nada daqui, digamos que é descartável, podemos falar assim. O Gustave Flaubert também é conhecido como um grande autor do realismo. Esse livro também é tido como o romance dos romances, tá certo? E não só para bastar, é tido ali como um grande livro do realismo ali na França, né? E podemos dizer, muita gente leu o Madame Bovary. Uma das pessoas, inclusive, que se admirou pela escrita do Flaubert, né? Foi o Charles Baudelaire,
né? O Charles Baudelaire, inclusive, tem um texto aqui muito bom, por sinal, falando ali sobre a literatura do Flaubert, sobre a protagonista desse livro, esse livro, enfim, ele adorou esse livro, gostou muito desse livro. Que pena que eu não gostei tanto assim. Inclusive eu discordo dele de um ponto aqui, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse ponto. Então é importante ler Gustave Flaubert, é importante ler Madame Bovary, tá bom? Não é todo mundo que vai gostar dessa história e desse livro, principalmente pelo seu final, que é um final bem... Aliás, essa história é crua, ela é realista em tudo, inclusive até na sua escrita. E isso vai incomodar muita gente, tá? Se você não gosta de realismo, talvez você não goste desse livro aqui, porque é uma escrita crua e tudo mais, tá certo? Enfim. Agora, falando sobre a história desse livro, aliás, uma coisa que eu esqueci também, esse livro aqui, o Madame Bovary, foi um livro que o autor foi processado na época, só que ele acabou sendo ali, tudo ocorreu bem ali para o Flaubert, tá? Ele foi processado pela questão desse livro envolver ali críticas à burguesia, ao clero, e esse livro aqui temos a questão do adultério. Então isso foi contra os ideais da época, foi contra as morais da época, podemos dizer assim, né? Foi considerado um livro muito imoral. Só que no final das contas ele foi absolvido ali pela justiça superior ali da época e tudo mais. Mas ele foi processado, tá? E foi um processo que levou, digamos, ao autor até um certo reconhecimento. Porque é aquilo, tá bom? Esse livro gerou conhecimento, digamos que curiosidade, enfim, a palavra certa, ao público. Então as pessoas queriam saber por que esse livro foi processado. Então elas iam lá e compravam o Madame Bovary para saber ali. E foi de fato ali a própria protagonista, as suas traições e tudo mais aqui na história que você vai precisar saber ler. Desculpa o barulho, tá certo? E eu vou tentar conversar aqui sem dar spoiler pra você. Aliás, esse vídeo não vai ter nenhum spoiler, não se preocupe. Se você não leu esse livro, não se preocupe. Do que é que se trata a história do Madame Bovary? Vou contar a história assim, gente, bem sem grandes detalhes para não estragar para quem vai ler, e também porque são tantas coisas que acontecem aqui, tem alguns detalhezinhos que eu acabei não pegando, que eu precisaria de uma outra leitura, tá? Mas vamos lá, aqui nós vamos conhecer logo de início, apesar do livro se chamar Madame Bovary, da protagonista, né, está na capa do livro, né, não iremos conhecer de início a Madame Bovary, né, a Emma, na verdade. Iremos conhecer o Charles, que aqui de início é um estudante, é esse aluno, então os pais querem que ele curse medicina, né? E ele vai cursar medicina, ele vai ser ali um estudante de medicina, e iremos acompanhar a zombaria na escola por esse aluno, digamos assim, né? As pessoas vão zombar ele, vão chamar ele de charivari, né? Que é um termo que daqui a pouco a gente vai conversar também. Então, assim, ele era o Charles, na verdade, a personalidade do Charles é muito calmo. Ele é muito calmo, ele é um tanto que elegante nas suas palavras, no seu modo de ser. Ele é muito passivo na sua forma de ser, de vida. Né? E isso incomoda os outros coleguinhas também, tem um certo ódio deles, enfim. Eis, tá certo, que ele, aqui aos poucos na história, ele vai casar. E ele vai casar ali com a personagem que eu não tenho nome, porque eu não sou obrigado a decorar o nome desse personagem inteiro, mas enfim. Com Eloise Dubuc. Eu não sei se eu estou pronunciando, não sei se eu estou pronunciando certo. Que vai ser o primeiro casamento dele, ele vai casar com essa mulher que vem de uma família rica, então assim, ela tem uma posição muito boa na sociedade devido aos seus pais e tudo mais. Então ele vai casar com ela. Casando-se com ela, tá certo? Ele vai perceber, ele vai perceber não, ele vai inclusive, já formado em medicina, ele vai atender um paciente na sua casa. E adivinha quem é esse paciente? O pai de Emma, que é a protagonista na história. Então, ele vai ali atender o senhor Howard, eu não sei se estou pronunciando certo o nome desse pai de Emma, mas ele vai atender esse cara. Quando ele atende esse cara, ele vai ali aos poucos conversar com Emma, ele vai ali se encantar por ela, até porque ela é muito bonita, ela lê muitos livros de romances, tá certo? Principalmente Balzac, os autores lidos da época. Então ele vai ter um encantamento por essa garota, ele vai dizer, poxa, né? Isso enfim, ele vai virar amigo de Emma, ao ponto das visitas a esse pai de Emma, o Sr. Howard, enfim, serem recorrentes. Então ele vai indo muitas vezes. Tem semanas aqui em que ele vai 3 vezes, sem necessidade, à casa de Emma.
só pra conversar com ela, só pra, enfim, só pra né, botar os papos em dias, digamos assim, né? Só que a esposa do Charles não vai gostar nem um pouco disso, né? A Heloise Dubourg, né, vai detestar essa ideia e aos poucos ela vai sentindo ciúmes aqui, um ranço dele. E o que ela vai fazer sim? Ela vai proibir Charles ali de frequentar a casa do Senhor Rouault. Então ele não vai mais poder ir pra lá. Ele vai ter que acatar isso, até porque o Charles é o tipo de homem muito passivo na relação, então ele não levanta a voz, tá? Ele faz tudo que a esposa pede, né? É tão certo que a personalidade da sua esposa aqui, das suas duas esposas, podemos dizer assim, são personalidades muito explosivas, tá? Tanto na sua forma de ser interior quanto exterior também, tá? Não tanto na questão exterior, mas muito na questão interior. Então são muito explosivas nesse sentido. Então ele vai acatar ali as ordens da esposa, ele não vai mais visitar a Emma e nem o Sr. Rouault ali. Ok. O que acontece com a esposa dele, a Heloise aqui? Ela vai morrer na história. Só que a morte dela vai ser até um pouco estranha. Eu não gostei tanto assim da morte da Heloise, tá? Eu achei muito rápido, mas eu acredito que isso tenha sido até proposital. Eu não entendi tanto assim do que ela morreu, né? Mas pelo que eu soube aqui, vai ter uma briga, uma disputa pela herança muito forte, né? Vai ter aqui, ela vai brigar muito, ela vai se cansar muito, né? Até que ela vai morrer. Eu creio que ela desmaia e depois morre, ou alguma coisa do tipo. Eu não lembro ao certo, mas no final das contas, essa personagem vai desaparecer aqui da história. Ela vai morrer. Eu rindo, né? Incrível, mas é ficção, tá? Pronto, ela morre e aí ele vai já viúvo, né? Isso já se passa alguns meses depois do luto da esposa, então ele vai ter a ideia novamente de frequentar a casa do senhor Rouault e da sua filha. E a ideia dele agora, agora que ele está viúvo, agora que ele está muito solitário, digamos assim, né? Ele vai casar com Emma. Então o objetivo dele é casar com Emma. Ele vai pedir ao pai ali Emma em casamento. Ela também quer muito e o pai concede. E aí eles se casam. E o que é que eu posso resumir aqui para não dar spoilers para vocês? Porque eu não contei, acho que eu não contei nem a metade do livro ainda. Só para vocês terem ideia. Tem muita coisa acontecendo que vai acontecer na história. Mas dentre essas coisas, tá? O que eu posso dizer para dar a curiosidade aqui para vocês, qual seria o clímax aqui dessa história. Emma é um tipo de personagem que gosta muito da leitura, que gosta muito do romantismo, né? Que gosta muito de autores que preguem mais os romances na literatura e tudo mais. Não é à toa que ela lia muito Balzac, né? Lembra daquela associação que eu fiz lá no início, tá? São dois autores muito diferentes aqui, o Balzac e o Gustave Flaubert. Ao ponto de Emma se entediar pelo seu casamento. Então ela na verdade imaginava um casamento bem parecido com as protagonistas dos livros que ela lia ou dos casos que ela lia nos livros lá. Então ela vai se entediar da vida de casada, ela vai perceber que tudo aquilo que ela lia, no final das contas, era diferente do que ela estava vivendo ali no seu casamento com Charles. E o que é que ela vai fazer aqui na história? Ela vai se irritar. Então, aquela personagem Emma, né? Boa de papo, tá certo? Elegante na sua forma de ser e tudo mais, vai desaparecer aos poucos, tá bom? Essa personagem ela vai ficar um tanto que chata com a vida, ela entediada com tudo e todos ao seu redor, tá? Ela não vai suportar nem olhar para Charles em dias aqui e tudo mais. E, tá certo? Ela vai ter pensamentos muito imorais. E esse é o ponto, tá bom? Do livro ser processado e tudo mais. As atitudes de Emma e os pensamentos de Emma aqui na história são um tanto que imorais ali para a época e até para o dia de hoje. Por quê? Porque ela vai trair Charles com outros homens aqui. Esse seria o grande plot twist, né? E como vai ser o fim de Emma, tá bom? O que é que vai acontecer com Emma? Será que Charles vai descobrir essas traições no final das contas? Então você vai precisar ler a história para saber. Mas, tá certo? Essa vida entediada e um tanto é, cansativa, podemos usar essa palavra, de Emma, vai levá-la, tá certo? A
coisas aqui que você vai dizer, poxa, tá certo, ela não precisava disso. Mas na verdade, tá certo, tudo tem a ver com a personalidade de cada personagem. Esse é um dos livros onde o autor consegue desenvolver a personalidade de cada personagem muito bem traçado, tá? Cada personagem tem a sua posição aqui na história. Apesar de todos os personagens serem antipáticos, podemos dizer assim, serem personagens um tanto que chatos, podemos usar essa palavra, eu só gostei dos personagens aqui do Madame Bovary, eu só gostei do Charles, do esposo, marido dela, enfim, só gostei dele, tá certo? Os outros personagens, sei lá, podiam morrer que não tava nem aí, porque são muito chatos. E eu gostei do Charles. Aliás, eu senti pena do Charles. E aí que vem um ponto. Esse é o tipo de leitura que vai ter muitas interpretações. É como se fosse um Dom Casmurro mesmo da vida. Só que eu diria que até superior ao Dom Casmurro em quesitos de interpretação. Sabe por quê? Porque ou você pode pegar ranço pela Emma Bovary, ou você pode amá-la, ou você pode entendê-la. Você vai sentir aqui na história desse livro, à medida que você lê aqui, uma certa antipatia ou empatia por essa personagem. Enfim, você, no caso, leitor, vai se deparar com isso. E isso é o que é mais interessante aqui na história. Você vai julgar Emma Bovary com o seu conhecimento de mundo, com o que você acha da vida também, sabe? Ó, é um grande livro psicológico, de traços psicológicos, né? Não é à toa que comparam muito, na verdade, os temas desse livro com muita coisa do Freud, né? Inclusive o próprio tema bovarismo, né? Na literatura, faz menção à própria Emma, né, Bovary, esse bovarismo, tá bom, que foi desenvolvido na psicologia para descrever personagens que tenham traços parecidos com Emma Bovary. Interessante, né? Então Flaubert foi precursor de muitas coisas. E dentre essas coisas que o Flaubert foi precursor, temos ali a questão da escrita direta, da questão do realismo mesmo nu e cru que ele colocou nesse livro. É tudo muito direto, muito cru, sabe? E isso é um tanto que necessário para a história de Emma. Isso se interliga muito bem, sabe? Isso não escapa, sabe? É tudo muito bem interligado, tá? E então, eu anotei aqui várias marcações aqui de textos de apoio. Tem uma marcação aqui bem interessante que eu acabei anotando, que eu vou ler aqui para vocês, que é sobre o pensamento dela acerca do Charles, né? Aqui é onde ela começa a se entediar das coisas em si. Veja só. Então, os apetites da carne, as cobiças de dinheiro e as melancolias da paixão, tudo se confundiam no mesmo sofrimento. E, em vez de desviar o pensamento, cada vez mais se prendia a ele, incitando a dor e buscando por toda parte as ocasiões. Ela se irritava com um prato mal servido, ou com uma porta entreaberta, gemia pelo veludo que não tinha, pela felicidade que lhe faltava, pelos seus sonhos por demais elevados, pela casa pequena demais. Perceba o tédio dela, era tudo, qualquer detalhezinho na casa ela se entediava, né? Aliás, ela se entediava em viver na casa, em ter a rotina de uma mulher casada. Na época, tá levando em consideração a época. Então ela se entediava de tudo isso. Olha, o que a exasperava era que Charles não parecia perceber o seu suplício. Lembra que Charles é um personagem muito passivo, tá bom? Inclusive eu diria até que ele é, se fôssemos dar um signo pros personagens aqui, o Charles, sem dúvidas alguma, seria pisciano, tá? Enfim, eu pelo menos acho isso. Ou nem tanto, né? Porque ele não entendia a própria esposa, né? Eu não entendia ela. Olha, a convicção que ele tinha de estar fazendo-a feliz lhe parecia um insulto imbecil e a sua segurança a esse respeito, ingratidão. Para quem, pois, ela era cordata. Não era ele o obstáculo a toda a felicidade, a causa de toda a miséria e como fecho por tudo dessa correia complexa que aprendia por todos os lados? Portanto, ela descarregou só sobre ele o ódio copioso que resultava de seus aborrecimentos, e cada esforço para minorá-lo só servia para aumentá-lo, pois essa pena inútil se acrescentava aos outros motivos de desespero e contribuía ainda mais ao afastamento. Então esse talvez tenha sido o grande erro de Emma Bovary. Aliás, eu detestei essas personagens pelas suas atitudes, tá? E só que esse foi um erro muito forte dela, porque ela descontava a raiva, o ódio, o tédio dela da vida
Não nas coisas necessariamente, também, tá bom? Também, né? A própria casa, tá bom? Os empregados, coitado. Enfim, mas no próprio Charles, né? Como diz aqui, em tudo nele, né? E até isso acabava, de uma certa forma, afastando os dois, né? Quando um casamento chega a esse nível, né? Pelo meu conhecimento do mundo, né? Significa que tudo está errado, tá? E aí que você tem que ter aquela autoanálise, aquele auto, enfim, conhecimento de si mesmo, né? Olha, sua própria doçura por si só dava-lhe rebeliões. A mediocridade doméstica a levava a fantasias luxuosas. A ternura matrimonial a desejos adúlteros. Quisera que Charles batesse nela para poder justamente detestá-lo, vingar-se dele. Espantava-se às vezes com as conjecturas atrozes que lhe chegavam à mente, e tinha de continuar sorrindo, ouvindo e repetir que era feliz, fazer de conta que o era, deixá-lo acreditar. Então, ao mesmo tempo que ela descontava o ódio nele, ela também é, tinha um comportamento tanto de aceitar as coisas, né? E de fingir que tudo está indo bem, bom, levar a vida do jeito que a vida é, da forma como a vida é, né? Isso é irritante para a personagem aqui na história, né? De uma certa forma ou de outra, você vai percebendo aqui essa questão dos sonhos, tá bom? Irrealizáveis dela, até com a própria posição que Charles ocupa na sociedade em quesitos financeiros. Então você percebe, por exemplo, quando ela vai a um baile aqui, né? Ela vai ao baile e ela começa a notar as roupas das convidadas, que são muito luxuosas. Naquele momento, percebemos a Emma que ela queria ser, sabe? Então ela começa a olhar para o próprio salão de dança, ela começa a fazer associações daquilo com a própria vida literária, entendeu? A própria literatura que ela lia. E ela começa a ficar feliz. Inclusive você percebe essa personagem mais passiva, né? Quando ela chega em casa, tá bom? E quando ela se depara com a sua própria realidade, com a sua própria vida, ela começa a ficar triste, ela começa a ficar com ódio, sabe? Então, assim, é um tipo de comportamento psicológico que hoje em dia seria mais analisado, né? Hoje em dia tem pessoas que sofrem muito disso né? E que seria mais analisado, tá? E isso chega a ser um tanto que para o leitor nós começamos digamos que a traçar, né, que tipo de personagem estamos vendo aqui, porque ela é tão complexa no final das contas, sabe? Isso pode irritar também alguns leitores, né? Essa complexidade de Emma, tá bom? Esse não entendimento de Emma, né? Porque é muito difícil você entender Emma por inteiro, tá? Aí você tem que ter aquela questão da empatia e tudo mais, né? Essa cena do salão é uma das melhores cenas que eu já li, assim, na vida mesmo, tá? Uma cena muito bem feita. Cada frase é muito bem colocada, cada palavra é muito bem dirigida ali, feita, enfim, tá? Isso chega a ser muito agradável. Mas levando em consideração que continua sendo uma escrita crua. Tudo mais. Tem essa frasezinha, deixa eu ter esse plot aqui que eu coloquei pra. Enfim. Tem essa frase, não, tem esse trecho aqui que é quando ela começa a trair. E aí eu vou dar minha opinião agora sincera sobre traição depois de eu ler esse trecho aqui. Tá bom? Aqui, que se localiza nessa edição aqui, na página 262 a 263, vemos um pensamento de Emma acerca da traição aqui de um dos personagens, Rodolphe. Iremos ter aqui dois amantes de Emma, que é Rodolphe. Ah, esqueci o outro, gente. Desculpa, meu Deus do céu. Mas enfim, Rodolphe e um outro personagem que eu esqueci o nome aqui na história. Mas no final das contas, o que ela vai ter mais caso aqui é o Rodolphe. E ela vai falar isso aqui. Ela repetia a si mesma: eu tenho um amante. Um amante, deleitando-se com essa ideia, como com a de outra puberdade que lhe tivesse advindo, uma nova coisa tivesse advindo, tá bom? Novas sensações, né? Sensações novas da vida tivessem vindo de encontro com ela. Ia finalmente possuir aquelas alegrias do amor, aquela febre da felicidade de que já tinha perdido as esperanças. Estava entrando em algo de maravilhoso, onde tudo seria paixão, êxtase, delírio. Uma imensidão azulada a envolvia. Uns píncaros de sentimento faiscavam sob o seu pensamento, e a existência ordinária apenas aparecia ao longe, lá embaixo, na sombra, entre os intervalos daquelas alturas.
Então lembrou-se das heroínas dos livros que tinha lido, e a legião lírica daquelas mulheres adúlteras pusera-se a cantar em sua memória com vozes de irmãs que a encantavam. Tornava-se ela própria como uma parte verdadeira daquelas imaginações e realizava o longo devaneio de sua juventude, considerando-se o tipo de amante a quem tanto tinha invejado. Aliás, Emma experimentava uma satisfação de vingança. Não tinha acaso sofrido bastante, mas triunfava agora, e o amor tão longamente contido jorrava inteiro com efervescências alegres. Saboreava-o sem remorso, sem inquietude, sem perturbação. Vou repetir esse última linha aqui, essa última linha. Saboreava-o sem remorso, sem inquietude, sem perturbação. É exatamente isso. A cada novo caso que ela vai tendo aqui, são dois na verdade, ela é muito intensa. Então ela coloca tudo sobre aquilo, sabe? É como se a nova oportunidade da sua vida de fato aparecesse. No final das contas, Emma é uma garota sonhadora, traidora e que busca o melhor, busca, eu diria que até o perfeito, né? O perfeito no amor, aquilo que ela que tanto via nos romances, tá bom? Aquele sonhador, né? Aquele sonho totalmente irreal, tá? Ela busca isso, na verdade, na sua própria vida e a todo momento, como se algo novo fosse acontecer. E nesses casos de romance também, tanto com Rodolfo quanto com outro cara lá, que eu esqueci o nome, infelizmente, mas enfim. Vamos lá. Gente, eu penso, vou deixar muito bem claro aqui a minha posição acerca da personagem. Eu acho muito difícil isso aqui mudar, tá certo? Eu acho que traição tem a ver com caráter, tá bom? Apesar da personagem aqui na história ser essa questão sonhadora e sofrer de um tipo de até para quem entende de psicologia aí, tá? Até de um tipo, né, de comportamento um tanto que incomum, né? Que deve ser estudado, que deve ser analisado, que deve buscar melhorias. Esse é de fato a minha opinião acerca de Emma. Mas eu acho que ela errou, tá bom? Com as suas atitudes. Eu acho que ela errou, que ela pecou sério quando ela traiu Charles. Porque no final das contas, Charles era, assim, na minha opinião, o marido perfeito para ela. Porque ele abdicou praticamente de muita coisa por ela, se vocês forem olhar. Tá bom? Ele é um médico, e na época em que ele era viúva ali, tá bom? Ele poderia continuar viúva ali para sempre, mas não, né? E ele é um exemplo de um marido perfeito, ou quase perfeito. Quase perfeito seria o mais ideal. É porque, no final das contas, ele era muito obediente, muito passivo com ela, tá bom? E um tanto que diferente dos homens da época mesmo, tá bom? Esse livro foi publicado em 48, 49, eu não lembro ao certo. Então, poxa, sabe, eu senti pena do Charles aqui. Desde o começo até o fim do livro foi pena que eu senti dele. E eu senti mais pena aqui, na verdade, ainda da garotinha. Ela vai ter uma filha aqui na história, sabe? É uma filha, tá? Na história aqui. E, gente, é assim, não dá, sabe? Eu realmente senti muita pena dela. Então a minha opinião é essa, traição tem a ver com caráter, tá bom? À medida que, no ponto que você trai, você está errado, tá? Eu não justifico as atitudes da Emma totalmente pela sua personalidade, porque ainda assim dava para buscar soluções para ela, né? Ou de certa forma ou de outra ela tentava escapar da sua própria vida, já que seu próprio marido era um marido mais passivo em tudo, né? Então ela poderia ali escapar de tudo aquilo de uma certa forma, sabe? Não trair sem dizer ao marido, ou enfim, né? E essas traições vão ficando recorrentes, tá? Só pra vocês terem ideia. Quando ela trai com o Rodolfo ali, a coisa só tem aí de ladeira abaixo, entendeu? Você não tô entendendo. Ladeira abaixo mesmo, tá bom? Enfim. Tem algumas adaptações desse livro aí que você vai encontrar aí até no YouTube, né? Adaptação mais recente, tá? Eu quero muito assistir, na verdade, a adaptação com a minha atriz favorita, né? A Isabelle Huppert, né? Isabelle Huppert, né? Que, enfim, essa que eu tenho mais curiosidade de assistir. Eu vou reservar um tempo para assistir essas adaptações ali. A recente eu quero muito ver, mas eu sei que eu vou detestar possivelmente, até por causa da atriz que eu não gosto. Mas eu quero muito assistir com a Isabelle Huppert.
Então eu vou tentar buscar aí na internet para encontrar. Mas é difícil, porque essa versão francesa do Madame Bovary já é clássica, né? Da década de 90, 80, algo do tipo. Então é muito difícil de achar. Na verdade, os filmes de Isabelle Huppert aqui no nosso Brasil são muito difíceis de achar. Você só encontra assim, os bem conhecidos, né? Ele, né? A professora de piano, tá bom? Clássicos também. Mas, tá certo, eu quero muito assistir esse Madame Bovary. Eu já assisti muita coisa com essa atriz, tá, gente? E ela é incrível. Eu acho que ela foi bem no seu papel, creio eu. Inclusive ela fez até também, a Isabelle Huppert, ela fez outro filme e que muita gente detesta, tá? Que é o filme das Irmãs Brontë, né? Tem um bem mais recente, que é o meu favorito, mas eu gosto daquele filme da Isabelle Huppert. Apesar, tá certo, de eu achar que foi um pouco exagerado ali nas personalidades mesmo das atrizes e da construção dos personagens dela. Achei um pouco exagerado, mas de qualquer forma eu gostei, porque tem Isabelle Huppert, e só por isso vale. Olha, aqui no prefácio temos aqui dois textos incríveis de apoio, muito bons por sinal, que é o do Madame Bovary por Gustave Flaubert, do Charles Baudelaire. O Charles Baudelaire é um grande admirador do Flaubert, como eu falei. Ele escreve textos de apoio para outros livros também bem bacana. Escreveu muitos textos de apoio para Edgar Allan Poe também, enfim. E o que acontece? Aqui nós iremos ver a opinião do autor enquanto admirador da escrita do Flaubert, enquanto admirador dessa obra, ele amou essa obra. Então, né, foi difícil reler esse texto, né, na verdade. E a introdução, na verdade, desculpa, outros dois textos aqui, que é o prefácio, escrita pela Lydia Davis, e a introdução. Temos o prefácio escrita pela Lydia Davis e temos também a introdução escrita pelo Geoffrey Wall. Então essa lição está muito boa para quem quer ler aí sobre o Madame Bovary. No texto do Charles Baudelaire, autor das Flores do Mal, não é isso? Que é um clássico da poesia francesa e tudo mais, ele vai falar uma coisa bem interessante aqui sobre a questão do contexto histórico. Esse livro aqui ele vai se passar ali nos últimos anos de Luís Felipe, né? Então, rei francês que ficou ali de 1830 até 1848. Então, esse período ali foi o período em que se passa essa história, a história da Emma Bovary, né? Da Madame Bovary. E ele vai falar o seguinte: os últimos anos de Luís Felipe tinham visto as últimas explosões de um espírito ainda excitável pelos jogos da imaginação. Percebam, mas o novo romancista se via diante de uma sociedade absolutamente esgotada, pior que esgotada, embrutecida e glutona, que se horrorizava apenas com a ficção e amava apenas a posse. Então, assim, esse também foi um dos grandes motivos, isso eu concordo com ele, do Madame Bovary ser um livro taxado como imoral, porque as pessoas não estavam nem aí mesmo para aqueles sonhos da literatura mesmo, tá bom? Embrutecida e glutona, que se horrorizava apenas com a ficção, né? Devido ao contexto histórico, político da época também, né? Bom, né, temos outro texto aqui, ó. Isso aqui é o que eu queria falar com vocês acerca da minha discordância, ou quase discordância, do Charles Bovary, ou do Charles Baudelaire. Eu concordo que a Emma tem um problema de personalidade, que hoje em dia é chamado de bovarismo, ou até de depressão, outras coisas assim, aí, enfim. Eu concordo que ela tem um problema psicológico muito forte, não sei se problema, mas traços de uma personalidade que é melhor ficar solteira, se vocês me entendem. Disso eu concordo, tá? Eu não sei exatamente dizer para vocês dentro da psicologia o que é. Mas o nosso Charles Baudelaire classificou isso aqui até... Não classificou, mas tem um exemplo aqui da própria histeria. Então ele vai falar o seguinte, na página 15. Não. A histeria, por que esse mistério fisiológico não seria o fundo e a base de uma obra literária? Esse mistério que a Academia de Medicina ainda não resolveu e que, exprimindo-se nas mulheres pela sensação de um aperto na garganta ascendente e asfixiante. Falo apenas do sintoma principal. Traduz-se nos homens nervosos, em todas as fraquezas e também na aptidão para todos os excessos. Isso é uma pergunta. Então ele acaba falando aqui sobre a questão da histeria e de como Emma tem a ver com a histeria e tudo mais. Eu pesquisei aqui e eu encontrei esse significado aqui envolvendo a histeria. A histeria do francês hysterier e este do grego, não vou pronunciar isso aqui, mas útero, faz referência a uma hipotética condição neurótica e psicopatológica predominante essencialmente nas mulheres. Então é uma doença ali, não é uma doença, mas
um tipo de condição neurótica e psicopatológica, tá bom? Envolve ali o psicológico e tudo mais, que é predominante nas mulheres, essencialmente nas mulheres. O termo tem origem no termo médico grego histéricos, que se referia a uma suposta condição médica peculiar a mulheres, causada por perturbação no útero, histera em grego. O termo histeria foi utilizado por Hipócrates, que pensava que a causa da histeria fosse o movimento irregular de sangue no útero para o cérebro. Não sei como isso está hoje, mas ali temos histeria como aquela em que predominam as angústias e fobias, neurose fóbica, aquela em que predominam os sintomas de convenção do conflito psíquico e sintomas corporais, neurose convulsiva. Tanto complexo aí, mas para quem é psicólogo vai entender melhor. Então, ele tenta aqui, de uma certa forma ou de outra, não julgar Emma, pelo que eu percebo aqui do Charles Baudelaire. Mas ele tenta justificar Emma de uma certa forma, pensando naquilo que não foi solucionado na época, ou daquilo que não se achou-se solução na medicina para mulheres que sofrem de histeria ou de causas parecidas, tá bom? De bovarismo e tudo mais, né? Esse tédio da vida, enfim, essa angústia, essa fobia, essa neurose fóbica, de uma certa forma. Não sei se dá pra classificar a Emma como isso, mas que ela tem um pouco disso sim, ó. E ele vai falar isso aqui que eu discordo um pouco. Em suma, esta mulher é realmente grande. Ela é, sobretudo, digna de se lamentar. Eu não acho que ela é digna de se lamentar, desculpa. E apesar da dureza sistemática do autor, que fez todos os esforços para estar ausente de sua obra e para representar a função de manipulador de marionetes, todas as mulheres intelectuais lhe serão reconhecidas por ele ter elevado a fêmea a uma tão alta potência, tão longe do animal puro e tão perto do homem ideal, e por tê-la feito participar desse duplo caráter de cálculo e de sonho que constitui o ser perfeito. Isso aí eu concordo, tá bom? Essa questão dos sonhos mesmo, tá bom? Aqueles sonhos ideais, aqueles sonhos que, no final das contas, estão bem distantes do que é real, da realidade, da sua vivência, do seu meio de vida mesmo, né? Do ser perfeito, né? Mas eu discordo que Emma é um ser lamentável. Eu senti foi ódio dessa garota, se é que podemos dizer assim. Até pelo fato, e pulem alguns segundos aí, eu vou dar spoiler, pulem alguns segundos, tá? Emma vai falecer aqui na história, vai se suicidar, tá bom? E o que é que ela faz aqui? Exatamente, ela vai deixar uma criança no mundo, ela tem uma filha. Ela não vai nem pensar na própria filha quando ela se suicida, sabe? O próprio esposo dela, Charles, dá um ódio no final porque ele também se mata e ele não sente pena da própria filha. O que é que vai acontecer com essa criança no final das contas ali? Já parou para pensar? Então dá para sentir pena de uma personagem que se suicida e que não pensa na filha? Do próprio marido também, o Charles, que se suicida e não pensa no garoto? Então assim, o Charles não se suicida, ele morre mesmo ali de alguma coisa, enfim. E aqui no prefácio da Lida Davis, vai comentar o seguinte: ontem à noite iniciei o meu romance. Agora começo a enxergar dificuldades estilísticas que me horrorizam. Não é nada fácil ser simples, tá bom? O próprio Graciliano Ramos, né, ele tinha um certo problema com essa questão da simplicidade, né? Ele falava que uma escrita perfeita é aquela o quanto mais simples for, né? Inclusive ele fazia aquela coisa de pegar o texto dele e começar a buscar outras palavras, enfim, o texto do Graciliano Ramos, tá bom? Em Memórias do Cárcere e em outras obras com uma linguagem muito rebuscada, com uma qualidade muito boa, né? E ele tinha uma dificuldade imensa disso e ele dizia essa questão da linguagem simples, né? Deixa eu ver o que eu achei aqui de mais textos aqui para vocês, tá? Essa questão também das ações. Esse é um livro que tem poucas ações, tem mais história e foi uma coisa proposital do autor, tá bom? Ele inclusive fala disso, né? Ele vai dizer isso aqui, ó. Conquanto não escrevesse poesia, Flaubert se queixa em uma carta a Colette. Que desgraça é a prosa. Não acaba nunca, sempre há o que refazer, igual a Graciliano Ramos. Eu sempre me lembro do Graciliano Ramos. No entanto, acho possível dar a ela a consistência do verso. Uma boa frase em prosa deve ser como um bom verso em poesia, inalterável, rítmico e sonoro. Olha, um soco dura um minuto, mas é antecipado durante meses. Ou as paixões são como os vulcões. Sempre a rumorejar, mas só entra em erupção de tempos em tempos. Eu acho isso aqui incrível. É exatamente esse tipo de história, a escrita do
as ações aqui que acontecem. Elas demoram para acontecer, mas quando elas acontecem, elas são bem intensas, sabe? E na verdade, isso foi proposital, porque a vida não é assim, né? As coisas acontecem bem lentamente, né? E isso é interessante, na verdade, né? Se você parar para pensar, né? Esse livro também foi com o pioneiro do realismo, tá? E influenciou outros livros como Zola, Chekhov, influenciou Joyce, Kafka, Sartre. Isso aqui eu me surpreendi, eu não pensava que influenciou Sartre, não. Mas influenciou o caminho e eu fiquei mais surpreso ainda. Eu li O Estrangeiro e depois eu comecei a fazer a associação e aí que eu percebi que sim, esse livro inspirou o caminho. A questão do diálogo direto, tá bom? Você tem aqui sei lá, aquela coisa, você dá um oi, a pessoa responde um oi secamente, duramente, bem cru, sabe? Então tem essa questão. Olha, em primeiro lugar, reduzir o diálogo ao mínimo. O Flaubert fez isso. Os personagens não têm falas longas, isso foi influenciado também. O primeiro a fazer isso no realismo foi Flaubert. O não dito é incisivamente enfocado, tá certo? Não há um narrador óbvio. O que há é uma voz chegada, não se sabe de onde, quase pode ser de um dos personagens. O mundo banal do cotidiano é descrito em detalhes encantadoramente vivos. Uma das primeiras cenas desse livro é do Charles entrando ali em casa, na escola, e começando a ser debochado. As pessoas vão começar a rir dele, a mangar dele, uma palavra nordestina, né, que a gente usa aqui. Enfim, vão começar a gargalhar dele e tudo mais. E vai usar a expressão charbavary, né? Que depois vai se tornar ali o charivari, que tem a ver, olha que interessante, o próprio Gustave Flaubert já dizia logo no início desse livro, tá bom? Bem assim, entre linhas, bem dentro da narrativa mesmo, o que viria a acontecer na história, né? A questão das traições. Porque Charivari era uma espécie de tumultuosa serenata feita pelos aldeões sob a janela dos recém-casados, batucando em caldeirões e panelas para debochar de um casamento considerado incongruente. Então o próprio autor já previa isso logo no termo, né? Charivari, devido aos deboches que acontecia com o autor, o personagem Charles. Então, assim, a coisa também de que Emma Bovary é uma das primeiras, é a primeira protagonista, tá bom? Que tem esse caráter traidor, inclusive das mulheres que são vistas na sociedade como imorais e tudo mais na época. A Emma Bovary inspirou, né, entre aspas, podemos dizer assim, outros livros como Teresa Rankin, outras protagonistas de livros como a Therese Rankin, Ana Karenina, que eu não li ainda, do Tolstói, Hedda Gabler, Sue Bradhead, que eu não conheço, Ursula Branwell e Molly Bloom, né, lá do Ulisses, do James Joyce, tá? Isso aqui também é curioso. Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui para ler de texto de apoio. E para finalizar, né, acho que eu já li tudo que eu tinha que ler de texto de apoio. Eu achei isso aqui bem interessante sobre a questão dos temas desse livro, das minúcias do que o Flaubert colocou na sua literatura. Olha que interessante, tá? Discretamente, Flaubert se dispunha a documentar com o máximo de minúcia os artefatos culturais cotidianos da época. Presta atenção com grande precisão imaginativa não só aos contornos externos de tais objetos, inertes em si, como aos caprichos de seu uso real. Evoca a miúde atos individuais de ler, escrever e olhar. Inclusive, a maior parte do tempo Emma está na janela, olhando para fora, ou lendo um livro. Ela começa a refletir não, ela começa a detalhar, não, a citar os objetos da casa, a porta entreaberta, as coisas da casa mesmo, tá bom? Esses seriam ali o foco do autor, essas minúcias da vida, né? Que grande parte são vividas pela gente, né? No final das contas. Nós contemplamos, por exemplo, um conjunto de retratos ancestrais, um figurino, um mapa de Paris, uma variedade de documentos legais. A questão aqui vai ter um processo aqui muito forte envolvendo Charles, né? Ele vai se dar muito mal, inclusive devido aos seus investimentos e devido a esses processos. Vai ter isso aqui também. Uma revista de medicina, uma revista feminina, um almanaque, uma lista de leituras médicas, gravuras em um pique psyche, uma ilustração arrancada ao catálogo de um perfumista, um retrato em daguerreótipo, um tratado sobre a cidra, uma apresentação operística, uma obra de pornografia médica, uma receita forjada de aulas de piano, o livro Razão de uma loja de testes, o inventário de um oficial de justiça de bens a serem leiloados. A lista nada tem de sistemático, mas confirma o muito que Flaubert observava essas questões. Esse não é um livro que tem muita coisa política não, tá gente? Esse é um livro que tem mais coisas envolvendo os temas da vida, a questão da própria
do próprio lado corriqueiro da vida e do próprio lado tedioso da vida, entediado de nós seres humanos, as angústias que a vida traz. Esse é um livro que retrata mais essa questão da vida cotidiana mesmo, até a vida como ela é, o lado mais realístico mesmo da coisa. As transcrições de Flaubert se destinam a realçar com grande abrangência os processos culturais da leitura e da escrita. Essas transcrições são um traço vital e negligenciado de seu estilo. Seu método narrativo tão desconcertantemente pessoal não é pura meticulosidade. Flaubert, o eterno antiburguês clandestino, se abstém com sensatez das formas habituais de persuasão. Uma escrita como essa nos convida deliciosamente a reinventar a nossa leitura. E assim eu finalizo o nosso vídeo. O Flaubert foi muito criticado, inclusive, por criticar, tá bom, a sua própria classe burguesa, né? Ele pertencia à classe burguesa e ele detestava a futilidade da burguesia da época, né? A questão dos salões cheios de coisas caríssimas, os jantares riquíssimos, os papos fúteis que as pessoas tinham na época, envolvendo coisas tão bestas, vocês me entendem, sabe? Então, assim, ele criticava muito essa questão da burguesia. Ele era um daqueles atores parecido com Thomas Mann mesmo, que escreveu os Buddenbrooks, criticando também esse lado da burguesia, dentre outros escritores que também fizeram isso com tanta maestria quanto o Flaubert, tá bom? Então, esse é um livro. Fica aí a dica, tá? Madame Bovary para quem não leia e para quem gosta desse tipo de literatura. Não é todo mundo que vai gostar de Madame Bovary, tá tudo bem no final das contas, tá bom? Charles foi um corno, mas foi um corno que aceitou isso de uma forma mais fácil do que vários cornos, digamos, do mundo, né? Esse lado de aceitar a cornice que o Charles tem aqui é um lado que me irritou muito. Inclusive em uma cena em que ele reencontra o seu traidor, né? Isso, uma das pessoas que traiu Emma e tudo mais, né? Isso chega a ser, enfim, né? Leiam o Madame Bovary. Nos próximos vídeos, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, apoie o canal, não apoia, se link na descrição. E comenta todas aquelas coisas aí que eu sempre peço pra vocês fazerem no final dos vídeos. Eu preciso mandar fazer essas coisas no início, né, do vídeo, né? Seria mais conivente, né? Isso. Tem outro livro também que eu quero muito ler, que é um livro do Mário Vargas Llosa, né? Ele escreveu a Orgia Perpétua, né? Eu vou ler esse livro, vou resenhar aqui no canal mais pra frente, porque esse é um livro de crítica literária mais detalhado sobre